Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Estação Saúde. Hoje nós vamos falar sobre uma doença inflamatória que pode afetar diversos órgãos e tecidos do nosso corpo, a lúpus. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, essa doença afeta cerca de 65 mil brasileiros entre os 20 anos e os 45 anos de idade, sendo a maioria mulheres. E para falar sobre esse tema, a gente tem o prazer de receber aqui na TV Câmara o médico reumatologista Dr. Sean Shirata Lanças. Doutor, seja muito bem-vindo à TV Câmara e obrigado por aceitar o nosso convite. Vinícius, bom dia. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de estar poder aqui participando com vocês. Bom, vamos lá. Doutor, para começar, você poderia fornecer para a gente uma visão geral sobre o que é essa inflamação, né, se é que se pode dizer assim, da lúpus? E também eu queria que você comentasse se ela é uma doença rara, porque fazendo as pesquisas, a gente percebe assim, como eu falei, 65 mil brasileiros, perto de outras doenças que a gente já tratou até aqui no Estação Saúde, é um número um pouco baixo. Sim, então, primeiro de tudo, né, é importante a gente entender que o lúpus é uma doença bastante complexa, né? Ela se caracteriza por um aspecto de inflamação crônica com uma base que a gente fala autoimune e que pode acometer vários tecidos ou órgãos do corpo. Então, a inflamação ela pode se dar em vários padrões. Ela é uma doença rara. A gente tem dados bastante variáveis em relação ao lúpus pelo mundo, muita variação em relação aos países, diferenças étnicas, socioculturais também. No Brasil, a gente tem ainda menos dados, né? Um estudo um pouco mais recente, brasileiro, fez uma estimativa de em torno de 150 a 300 mil pacientes com lúpus no território brasileiro. Então, é um número mais baixo, comparando com doenças como hipertensão, diabetes. Então, o lúpus ele é considerado uma doença mais rara, mas cada vez mais a gente vem reconhecendo e fazendo diagnósticos de forma de casos mais leves das doenças, e isso vem aumentando esses números, mas realmente ainda é considerado uma doença rara. Doutor, ele é uma doença inflamatória, mas é uma inflamação no que ou aonde? Assim, perguntando de forma mais leiga. Então, o lúpus, né, como eu falei, é uma doença que pega vários sistemas do corpo. Dependendo do padrão de uma pessoa para outra, ele vai fazer essa inflamação em alguns órgãos, sendo os mais comuns, os sintomas, né, mais comuns que a gente vê, são inflamações na pele, então levando a lesões de pele, lesões inflamatórias, reação exacerbada ao sol, inflamação nas articulações. Pode haver também alguns tipos de inflamação no sangue, levando a algumas consequências, né, alterações nas séries hematológicas, inflamação cardíaca, inflamação pulmonar, no intestino, nas camadas que revestem as cavidades do corpo, que a gente chama de serosite. Então, ela pode literalmente inflamar qualquer parte do corpo, né? As mais comuns são essas que a gente citou, e de uma pessoa para outra vai ser uma combinação diferente. Doutor, vamos falar agora de sintoma, né? A pessoa chegou no seu consultório. O que faz você, como médico, começar a desconfiar de que aquela pessoa possa ter o lúpus? Então, a primeira coisa que a gente sempre vai reforçar, até para a conscientização, né, de pessoas e de médicos para lembrar do lúpus, é começar pela faixa etária. Então, igual você mesmo falou, a idade mais comum de início, né, são em mulheres jovens, idade reprodutiva, 15 a 45 anos. Então, em mulheres jovens que começam a fazer sintomas chaves, né, que são esses das inflamações dos órgãos que a gente comentou, a gente sempre vai ter que lembrar do lúpus como uma possibilidade. Então, pacientes jovens com febre que você não consegue identificar a causa, que não acha infecção, outra doença que justifique, fadiga muito importante, sintomas de inflamação articular, artrite em pacientes jovens, lesões cutâneas, aquelas lesões inflamatórias, avermelhadas, pacientes ou pessoas que saem no sol e com mesmo pouca exposição ficam muito vermelhas, muito irritadas. O clássico eritema malar, que é aquele vermelhidão aqui ao redor da bochecha e do dorso do nariz também, né? Além de outros sintomas que costumam ser bastante sugestivos do lúpus, como sinais de inflamação das células do sangue e inflamação dos rins, que a gente acaba descobrindo em exames de rotina, exames de investigação inicial, que muitas vezes não dão tantos sintomas, mas que podem ser identificados, às vezes, na identificação de outras condições ou durante a investigação inicial do médico, né? Então, a gente
sempre recomenda que nesses quadros, se você não tenha nenhuma outra causa mais provável, né, mais evidente, se lembre das doenças autoimunes, e o lúpus é uma das principais, principalmente nas mulheres jovens. E doutor, quando é diagnosticado, então, né, se confirma a doença, qual é o processo de tratamento inicial? Uma vez dado o diagnóstico do lúpus, né, o tratamento ele vai se dividir em duas medidas, né, dois braços principais. Então, um pacote de tratamento que a gente chama não medicamentoso, que é muito importante também. Então, medidas como cessação de tabagismo, para medidas de saúde geral, então, prática de exercícios físicos, melhora de alimentação, controle de comorbidades, né, então, se o paciente tiver também hipertensão, diabetes, alterações de colesterol, também é importante realizar segmento. E uma das medidas principais é a proteção solar. Então, um dos fatores que pode exacerbar e piorar o controle do lúpus são os raios ultravioleta. Então, todo paciente com lúpus tem que usar protetor solar, evitar de sair em horários de pico de sol, usar roupas que fazem essa fotoproteção também. E do outro lado, a gente tem o tratamento medicamentoso, que vai variar bastante de uma pessoa para outra, ele sempre vai ser guiado conforme as características do lúpus de cada paciente, a gravidade, e vai levar uma combinação, principalmente de associação de um medicamento que é a hidroxicloroquina, que a gente tenta usar em todos os pacientes com lúpus, porque vai estar associado a melhores resultados e melhor resposta ao tratamento, e uma combinação, de acordo com o momento da doença, de tratamento com imunossupressores e muitas vezes com necessidade de tratamento com corticoterapia, né, com uso do corticoide. Sempre na menor dose possível, pelo menor tempo possível. Então, essa combinação, ela flutua bastante ao longo da doença. Então, o lúpus ele tem essa característica de ser uma doença que faz picos de atividade intercalados com períodos mais quietos, que a gente chama de remissão. E aí, a ideia do acompanhamento é a gente identificar precocemente os períodos de inflamação aguda e tratar conforme a gravidade desses picos, tá? Além das fases de controle da doença, que a gente chama de manutenção, tentar evitar que esses picos aconteçam. E tem cura, doutor, essa doença? Então, o lúpus ele é tido como uma doença crônica, né? Então, a gente não fala em cura, a gente vai falar aqui principalmente em controle. Então, o tratamento ele não vai levar à cura, a resolução completa da doença. O paciente continua tendo lúpus. A ideia do tratamento é controlar para que ele tenha uma boa qualidade de vida, melhore dos sintomas e principalmente não vá levando a lesões cicatriciais nos órgãos-alvo, que a gente chama de dano, né? Então, a ideia é conseguir todos esses aspectos no acompanhamento do paciente com lúpus. Mas, infelizmente, a gente não tem nenhuma terapia ainda que se aproxime de uma cura. E agora falando um pouquinho sobre o impacto dessa doença na vida, no cotidiano das pessoas. Como a lúpus afeta o dia a dia dos pacientes e das suas famílias? Assim, você como médico consegue ver? O lúpus ainda é uma doença, né, por ser rara, é uma doença que é mal compreendida, que causa um estigma muito importante, social e para a aparência do paciente. Então, isso já é uma coisa que impacta a qualidade de vida dos pacientes. E a gente tem também o impacto da doença clinicamente. Então, é muito comum essas lesões de pele, queda de cabelo, úlceras, coisas que afetam a autoimagem do paciente e que, em casos graves, podem atrapalhar bastante, né? Levando até a distúrbios de imagem, transtornos de humor, um afastamento social. Tá? E, em período mais grave da doença, né, nós temos um estudo brasileiro bem recente, que saiu esse ano, que avaliou o impacto socioeconômico do lúpus em pacientes brasileiros, né? Então, a gente viu que até 1/3 dos pacientes podem estar afastados por conta da doença, afastados do trabalho, da atividade produtiva, e até 15% abandonam os estudos e a escola por conta de danos diretamente relacionados ao lúpus, né? Fora os custos também econômicos e sociais. Então, o grande problema, né, do lúpus, além da parte estigmatizante, social, é a inflamação direta na capacidade funcional do paciente. Então, é muito comum que ele fique com muita fadiga, com dores articulares, dificuldade de realizar esforços e tarefas mecânicas, e ele tem recomendação de ficar em repouso nas atividades mais graves. Então, esse é o maior impacto, né, tanto social, para a autoimagem do paciente, mas também para a questão de produtividade, no trabalho, nos estudos.
E, doutor, existe algum fator de risco para desenvolver a doença? Porque as mulheres, por exemplo, falando, normalmente a gente fala em sexo, idade, né, alguma predisposição genética, mas por que as mulheres têm mais tendência de desenvolver o lúpus? Tem alguma explicação? Sim, né? Então a maioria dos estudos, né, deixa uma relação entre mulheres e homens em torno de 9, 10 mulheres para cada homem acometido pelo lúpus. Então é muito mais comum em mulheres. Disso a gente atribui principalmente a fatores genéticos, provavelmente, que são ligados às características da mulher, mas muito provavelmente também a fatores hormonais, né? Crianças e idosos pós-menopausa, essa diferença entre homem e mulher ela cai bastante. Então, provavelmente a gente atribui a isso. Existe muito impacto também de fatores ambientais, de hábito de vida, exposição a infecções, a uso de medicamentos também, mas provavelmente o impacto hormonal é o principal, né? Quando a gente vai falar de fator de risco, principalmente, um dos principais é o histórico pessoal e familiar. Então, a questão genética, né, o background genético ele é muito importante, apesar de não determinar 100% o risco. Quem tem, por exemplo, um familiar de primeiro grau com diagnóstico de lúpus tem um maior risco de desenvolver a doença, mas isso não passa de 40%, né, uma percentual baixo comparando com o risco da doença. Então, o histórico familiar é importante, seria um fator de risco, né, e os hábitos de vida também. Então, em pacientes que têm histórico familiar, que a gente por algum motivo tem um risco aumentado de lúpus, recomenda-se que fatores como, por exemplo, cessação de tabagismo, né, cessação do etilismo, são importantes, porque isso também funciona como fator de risco da doença. Tá? Mas até hoje a gente não tem nenhuma medida de tratamento ou de remédio que nesses pacientes de maior risco iria frear a doença ou evitar que ele evoluísse para a doença. Doutor, a mulher com lúpus, ela pode ter filhos? E se sim, corre o risco dessas crianças nascerem já com a doença? Então, sim, né, a paciente com lúpus ela pode gestar, e a grande maioria dessas pacientes estão em idade fértil, é muito comum que isso aconteça. O lúpus, assim como as suas consequências, trazem risco à gestação, tanto a materna, a saúde materna, quanto a saúde fetal. Então, recomenda-se que a paciente com lúpus ela siga um ambulatório ou um centro de alto risco gestacional que tenha acesso também a um reumatologista para fazer esse acompanhamento, para que consiga se identificar necessidades de alterações de tratamento durante a gestação e medidas que podem diminuir esse risco. Tá? Na maioria das vezes, tudo acontece bem, mas pode acontecer complicações, né? Então a ideia é a gente tentar diminuir esse risco. Ô, doutor, a lúpus é uma doença contagiosa? Lúpus não. Então, lúpus não é uma doença contagiosa, é uma doença inflamatória que tem essa base de alteração da imunidade do próprio paciente. Então, apesar de você poder ter um risco associado familiar, isso é herdado de uma forma com as características genéticas, junto com influência ambiental, o paciente desenvolve essas alterações no equilíbrio da imunidade dele e desenvolve o lúpus. Então, apesar de lesões cutâneas, né, lesões de pele poderem ser importantes, lembrarem doenças infecciosas, mas o lúpus em si não é contagioso. Isso é uma das coisas que a gente precisa trabalhar para tirar, né, esse estigma da população, né, que também atrapalha bastante, né, a autoestima e a convivência dos pacientes com lúpus. Eu até perguntei, porque fazendo a pesquisa aqui para gravar hoje, eu encontrei muitas dúvidas se a lúpus tem a ver com a AIDS, com o vírus da AIDS. Tem alguma coisa a ver ou não? Não, então, assim, existem algumas crenças que são enraizadas, né, principalmente devido às lesões iniciais que foram descritas no HIV, lesões do sarcoma de Kaposi, lembram um certo aspecto das nossas lesões do lúpus. Então, lesões mais avermelhadas, podem ser profundas, né, podem ser mais feias. Então, talvez essa associação que levou a essa ideia, né, mas não. Pacientes que têm infecções crônicas, né, por exemplo, HIV, mas outras doenças como hepatites crônicas, acabam tendo uma menor vigilância do sistema imune e podem ter um risco maior de desenvolver lúpus. Mas não é a doença infecciosa, o vírus que gera o lúpus, né? E isso também não torna o lúpus contagioso. Tá? Então, isso é uma dúvida bastante frequente, os pacientes trazem.
os próprios familiares, né, colegas que têm conhecimento de pacientes com lúpus trazem essas dúvidas, sim. E, doutor, você acredita que a nossa medicina ainda pode evoluir para um melhor tratamento, para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas portadoras do lúpus? Sim, com certeza. Então, o lúpus ele vem progredindo muito em relação ao entendimento da doença, descrição melhor de como funciona as alterações do mecanismo da doença, né? Como que a doença começa, como que ela progride. A gente está evoluindo muito nesses últimos 20 anos. E por incrível que pareça, a maioria do tratamento ele está aparecendo agora nessas últimas 2, 3 décadas, né? E mais ainda nessa última década. Então, a gente tem muito que melhorar ainda. Existem vários estudos no mundo inteiro que estão sendo desenvolvidos para testar novos medicamentos, que apesar do que a gente ter hoje ser muito melhor do que a gente tinha no passado, ainda é pouco, né? Então, a gente ainda vê necessidade de mais, de melhores tratamentos, que trazem melhores qualidades de vida para o paciente e que diminuam o risco dele progredir com dano durante a evolução da doença. Então, com certeza, né, a gente tem expectativa e a gente está vendo isso acontecer a nível mundial. Doutor, nós estamos em uma TV pública, né? A gente normalmente divulga conteúdos de utilidade pública para informar mesmo a população. Então, como o senhor acredita que a gente pode aumentar a conscientização e diminuir até o preconceito contra essa doença? Acho que você falou, o mais importante realmente, Vinícius, é a informação. Então, esses programas, né, de informação em saúde, panfletos, materiais de divulgação são muito importantes e a gente, né, como população, propagar essas informações de fontes seguras, de fontes confiáveis, para que a gente consiga ir tirando esses estigmas da sociedade, né, essas ideias erradas, e vá conseguindo levar esses principais pontos que a gente discutiu aqui. Então, em quem eu vou lembrar do lúpus, em que situações que a gente vai pensar, né, para que os pacientes que possam ter a doença tenham acesso mais rápido a um atendimento e a um diagnóstico mais precoce. Isso vai se traduzir no tratamento melhor, né, e provavelmente melhor evolução da doença. Então, acho que o principal ponto que a gente tem que reforçar é isso, né? Então, não ficar preso nesses estigmas, e veicular essas informações que são confiáveis sobre a doença do lúpus. Sim, até porque eu já ouvi muito falar assim, a pessoa que tem a lúpus fala que ela não pode namorar, que ela não pode ter uma relação sexual com outra pessoa. Isso também não tem nada a ver, pelo que o senhor falou. Não. Então, uma coisa que a gente sempre gosta de reforçar para os nossos pacientes, no nosso ambulatório, né, junto com os residentes, é que um paciente com lúpus, ele continua sendo uma pessoa normal, só que com uma doença chamada lúpus. Então, é uma paciente que vai viver a vida dela, vai estudar, vai se formar, vai trabalhar, construir uma família, pode ter relação com outras pessoas, com o seu cônjuge, pode ter filhos, né? Pode criar esses filhos, não vai passar a doença diretamente para o filho. O que ela precisa é ter esse acompanhamento, né? Essa consciência da importância de fazer o acompanhamento, que isso é crucial para um bom desfecho no lúpus, e a importância de seguir, né, o tratamento que é prescrito. E as orientações, né, por exemplo, o uso do protetor solar, né, cessação de tabagismo, coisas importantes também, né? Mas seguindo tudo isso, né, o paciente, lembrando de novo, ele continua sendo uma pessoa normal, só que com uma doença que se chama lúpus. Doutor, claro, se for a pessoa tem o lúpus e não trata, né, corretamente, conforme o senhor explicou, é uma doença que pode levar a óbito? Em alguns casos, principalmente casos graves, que já começam graves, ou alguns casos que não seguem o tratamento, não têm acesso precoce ao tratamento, existe a possibilidade de mortalidade relacionada ao lúpus. Então, apesar dos avanços dos tratamentos, de tudo que a gente vem tentando instituir, uma pessoa com lúpus tem uma mortalidade mais elevada do que uma pessoa de mesma idade, né, mesmo sexo, que não tem a doença. Então, por isso, né, igual a gente comentou, ainda há necessidade de evoluir no tratamento, de conseguir levar essa conscientização e o diagnóstico mais precoce, principalmente em regiões, né, com menos acesso, né, em estados talvez com menos acesso a especialistas, a diagnóstico precoce, né? Então, uma das preocupações do segmento é também esse maior risco de mortalidade. Doutor, para finalizar, a gente sempre pede que o nosso convidado deixe uma mensagem para o público que às vezes está nos assistindo e esteja passando por um quadro da doença, no caso de hoje, um quadro de lúpus. Então, a mensagem que eu deixo é que
primeiro de tudo, né, é importante ter calma, né, entender que o lúpus é uma doença difícil, complexa, que vão ter momentos bons, vão ter momentos ruins, mas que as coisas vão melhorar, né? Então, a gente vem envolvendo com tratamento, todo o acesso e conscientização da doença também vem melhorando bastante ao longo do tempo, tá? E a gente passa, né, que você tenha força para seguir esse momento de agora e que continue caminhando junto conosco para que a gente consiga todos, né, ter melhores desfechos e uma melhor qualidade de vida. Tá certo, então, doutor, obrigado. O nosso Estação Saúde de hoje conversou com o reumatologista Dr. Sean Shirata Lanças sobre lúpus. E você que assistiu o nosso programa de hoje pode participar sugerindo pautas para as próximas edições. É só escrever para o e-mail que vai estar aparecendo aqui na legenda do vídeo. A gente fica por aqui e até a próxima com o Estação Saúde.